E aí, tudo certo? Hoje o papo é sobre um dos avanços científicos mais malucos dos últimos tempos. Neurônios artificiais que podem finalmente se conectar de verdade com os nossos neurônios biológicos. Parece coisa de ficção científica, né? Mas é real e está acontecendo agora. Pensa comigo nessa pergunta, que é uma que move os cientistas há décadas. Como é que a gente cria uma ponte entre o mundo biológico, que é vivo, do nosso cérebro, e o mundo eletrônico, digital, dos nossos computadores? O potencial disso é absurdo, mas o desafio, nossa, tem sido gigantesco. Então, vamos botar as cartas na mesa. De um lado, o cérebro, biológico, gasta pouquíssima energia e é incrivelmente adaptável. Do outro, os computadores, eletrônicos, devoradores de energia e baseados em regras super rígidas. São como dois sistemas operacionais que não falam a mesma língua. A tentativa de fazer essa conversa acontecer tem um nome, computação neuromórfica, e é aí que a verdadeira revolução está começando. Beleza, mas como é que se constrói essa ponte entre a biologia e a eletrônica? Até pouquíssimo tempo atrás parecia uma missão quase impossível. Mas, de repente, a construção dessa ponte deu um passo de gigante. E é disso que a gente vai falar. E o mais incrível é que isso não veio de uma descoberta só, mas de dois avanços que saíram ao mesmo tempo, publicados por duas equipes de pesquisa que nem trabalhavam juntas, cada uma atacando um pedaço diferente desse quebra-cabeça enorme, mas chegando a conclusões que se encaixam perfeitamente. Vamos começar pelo primeiro grande obstáculo que uma equipe de pesquisa lá nos Estados Unidos resolveu encarar de frente. É um problema de linguagem, mas não tem a ver com palavras, é um problema de voltagem. A diferença de energia entre os nossos neurônios e os nossos chips é simplesmente brutal. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, olha só o que o professor Jun Yao, o líder da pesquisa, falou. As tentativas anteriores precisavam de 10 vezes mais voltagem e 100 vezes mais energia. Era como tentar sussurrar para alguém usando um megafone no volume máximo. A comunicação simplesmente não rola, né? E o alvo era esse aí, 0,1 volt. Esse é um número mágico. Nosso cérebro funciona com sinais elétricos minúsculos. Por volta disso aí. Para um neurônio artificial conseguir bater um papo com um neurônio de verdade, ele precisa falar essa mesma língua elétrica, nessa voltagem ridiculamente baixa. E como eles conseguiram essa proeza? A resposta veio de um lugar que ninguém esperava, da própria biologia. Eles usaram nanofios de proteína de uma bactéria chamada Geobacter sulfurreducens, que, por acaso, tem o superpoder de produzir eletricidade. Ou seja, eles usaram um material biológico para construir o componente eletrônico. Com isso, ele passou a funcionar na mesma voltagem de um neurônio vivo. Genial! Mas beleza, resolver a questão da energia é só metade do caminho. Não adianta nada os neurônios artificiais falarem a mesma língua elétrica se eles não pensarem como os biológicos. E isso quer dizer conseguir imitar a capacidade do cérebro de aprender e de se adaptar. É aí que entra a segunda equipe, lá da Coreia do Sul. O foco deles foi nesse conceito aqui, a plasticidade intrínseca. Pensa assim, sabe quando você ouve um barulho estranho no meio da noite e pula da cama? Na primeira vez, o susto é gigante. Mas se o barulho continua, o cérebro meio que se acostuma, a reação diminui. Isso é plasticidade em ação. É essa capacidade do neurônio de se ajustar, de ficar mais ou menos sensível. E para conseguir imitar essa capacidade, a equipe coreana criou um componente totalmente novo e deu um nome que, convenhamos, é perfeito: o Neuristor, uma mistura de neurônio com transistor. E como é que esse negócio funciona? Pensa que o Neuristor tem dois tipos de memória. Uma é de curto prazo. Ela reage na hora a um estímulo, mas depois esquece. Tipo um susto que passa rápido. A outra é a memória de longo prazo. Ela guarda informação. Juntando as duas, o Neuristor faz algo incrível. Ele não só reage, mas ele aprende com a experiência e ajusta as respostas futuras. Exatamente como o nosso cérebro faz. E essa capacidade de se adaptar ainda veio com uma vantagem gigantesca. Nas simulações, uma rede neural feita com esses neuristores teve o mesmo desempenho de uma rede normal, só que gastando quase 28% menos energia. Isso prova que imitar a natureza não é só legal, é muito mais eficiente. Ok, então peraí. A gente tem um neurônio artificial que gasta pouquíssima energia e outro que aprende e se adapta. E aí, o que acontece quando a gente junta essas duas peças do quebra-cabeça? Bom, aí o impacto no nosso futuro começa a ficar bem claro. Vamos pensar nas possibilidades. A gente está falando de próteses biônicas que se integram de um jeito muito mais natural com o corpo.
de sensores que podem ser implantados e conversar direto com as nossas células, sem precisar daqueles amplificadores de sinal enormes. De uma inteligência artificial que não só é mais econômica, mas também mais parruda, sabe? Capaz de se reorganizar e continuar funcionando, mesmo que algumas partes do circuito pifem. Resumindo, a gente está abrindo a porta para 2 futuros ao mesmo tempo. Um onde a eletrônica se mistura com o nosso corpo de um jeito que a gente nunca viu, e outro onde a nossa própria tecnologia começa a ter a resiliência da vida se curando sozinha. Essa ponte entre a biologia e a eletrônica, ela está sendo construída agora, na nossa frente, tijolo por tijolo, avanço por avanço. E isso nos leva a uma última pergunta, que é a próxima grande fronteira. Com essa capacidade de conectar a tecnologia direto no nosso sistema nervoso, a pergunta deixou de ser se vai acontecer, para ser quando e como. Qual vai ser a primeira capacidade humana que a gente vai querer turbinar? A visão? A audição? O tato? Ou quem sabe criar um sentido que nem existe ainda? O futuro está sendo escrito nesse exato momento. E essa é uma pergunta que, nossa, dá o que pensar. Valeu por acompanhar essa análise.